Olá pessoal, nós estamos na semana do câncer de mama e eu lembrei de uma coisa que eu vim aqui contar para vocês, tá aqui na minha mão, ó. Lá em 2016 eu fiz um trabalho lá na UFMG em parceria com o CDTN é Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, e um dos trabalhos que eu fiz lá nessa época resultou na publicação desse artigo, né? Esse artigo aqui, se você ver, ele fez parte do doutorado do Alexandre, que era orientado pela professora Heloísa Beraldo, e eu fazia um pós-doc lá na época, e eu colaborei diretamente com esse trabalho, a gente fez os experimentos. E o que tem aqui que eu quero contar para vocês, né? O que isso tem a ver? Nós estamos na semana do câncer de mama, né? A gente está fazendo, nessa última semana, a gente resolveu fazer dentro da nossa temporada dos transplantes, a gente resolveu abordar um pouquinho sobre câncer de mama. E aí eu lembrei desse trabalho que foi um estudo em que a gente fez a ativação neutrônica de complexos de índio para estudá-los frente a câncer de mama. O que isso incrementava, né? Então, a ideia era fazer quimiorradioterápicos, ou seja, a quimioterapia é quando você está fazendo uma terapia com compostos químicos, né? A radioterapia é quando você está usando radiação para poder fazer a terapia. E nesse caso, a ideia do projeto, que foi muito legal, a ideia do trabalho, existem alguns metais, e o índio é um deles, que se você fizer ativação neutrônica, ou seja, ele for radioativo, né, ele tiver esse elemento, ele pode, né, eles podem emitir uns elétrons Auger, que chamam o Auger, que são de curta emissão radioativa. Então isso para tratar câncer pode ser muito interessante para tratamento interno, porque pensando em câncer de mama, né, em tratamentos de neoplasias, você não teria efeitos colaterais tão caóticos quanto outros tipos de emissões de longo alcance. Então o alcance dele seria só ali naquelas células cancerígenas, ou prioritariamente ali. E o que a gente descobriu nesse trabalho, né, o que a gente desenvolveu ao longo de mais ou menos um ano, desenvolvendo esse trabalho na minha parte, depois eu saí, e eu nem sei como é que tá, que pé que tá lá hoje, né, mas na época, em 2016 que eu colaborei, é que esses complexos, a gente fazia a parte orgânica coordenada com o índio, então fazia um complexo de índio e ativava ele. E eles, em comparação ao composto, ao complexo não ativado e o ativado, o radioativo melhorava em até 1000 vezes, 10.000 vezes em alguns casos, a atividade em comparação ao não ativado. Então a gente fez estudos, a gente só fez nesse trabalho in vitro, né? Então a gente fez estudos em células cancerígenas, em células saudáveis, comparamos a seletividade, o índice de seletividade, e foi muito legal o trabalho, com esse intuito de trazer novos conhecimentos, novas abordagens, novos interesses, de um tipo de pesquisa que é muito pouco explorada ainda, que é a ideia de você ter um quimiorradioterápico, ou seja, um composto que pode ser usado na quimioterapia, mas também na radioterapia, porque ele tem efeito radioativo interno, mas com emissões muito curtinhas que, na teoria, e a gente viu in vitro que funciona, ele não emite tão longe da região que está em câncer, fora da célula. Então isso é muito interessante. E aí eu não vou destrinchar todo esse trabalho, né? Mas a gente fez os complexos de índio. Esse trabalho você pode acessar, mas ele está em inglês, tá? A gente fez aqui os complexos de coordenação e a gente caracterizou esses compostos. Vou mostrar aqui, por exemplo, essa parte aqui é um raio-x que a gente fez para mostrar, olha aqui. É uma das caracterizações que a gente pode usar nesse tipo de trabalho de química orgânica medicinal para provar que o composto que a gente obteve é o que a gente esperava, né? Para mostrar o padrão estrutural do composto, a fórmula estrutural. Mas eu não vou destrinchar tanto esse artigo não, eu fiz só esse videozinho resumo. Por quê? Porque nessa semana do câncer de mama a gente vai abordar esse tipo de tema, e eu pedi aos alunos do projeto, eu mandei o artigo, eles vão ler o artigo, né? E eu pedi que eles usem dessa experiência da extensão para destrinchar com vocês ao longo da semana um pouco desse conteúdo. Então fica aqui também o meu convite
acompanhar nas nossas redes sociais, porque eles vão falar um pouquinho disso, vai falar um pouquinho de câncer de mama. A gente optou por abordar isso agora, nessa última semana, já mudando para novembro, mas ainda é tempo e sempre é tempo, né? Embora se fale disso, tem que pensar nisso o ano inteiro. Na verdade, a ideia do Novembro Rosa, do Outubro Rosa, né? É um lembrete de uma importância que tem que ser feita ao longo do ano. Então, nesse caso, eles vão falar um pouquinho mais. Eu quero ver o que eles vão destrinchar disso aqui para apresentar como extensão para vocês, que eu acho que vai ser bem relevante para eles aprenderem a fazer essa extensão e para a gente destrinchar um pouquinho desse conteúdo, disso e de outras áreas correlatas sobre o Outubro Rosa. Obrigado.